Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando aqui pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que, como sempre, traz convidados com assuntos interessantes, assuntos que estão relevantes na nossa sociedade, aquele assunto principal da semana que você discute com seus amigos, discute com a sua família na hora do almoço. A gente discute aqui também e contesta e traz para você a opinião sempre embasada de especialistas nos assuntos debatidos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo brasileiro gosta, que é o futebol, ou quase todo, mas não necessariamente do que acontece dentro de campo, mas do que acontece fora de campo. Já há 3 anos a Brasil Central retomou a transmissão do Campeonato Goiano de Futebol, numa iniciativa do governo do Estado de Goiás, do presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, e há 2 anos a TV Assembleia Legislativa, através da Assembleia Legislativa do Estado, do presidente Bruno Peixoto, também entraram nessa parceria para poder ampliar o número de jogos. E o Campeonato Goiano vem cada vez crescendo mais. Hoje nós conseguimos levar de maneira gratuita ao torcedor, ao telespectador, todos os jogos dos clubes aqui de Goiânia, do Goiás, do Vila e do Atlético, ao longo de toda a competição, para você poder acompanhar. E a gente vai hoje, aqui no Contestando, falar um pouco sobre o que acontece fora ali das 4 linhas, sobre como estão os estádios, sobre a segurança, o nível de segurança que acontece entre na presença do torcedor nos estádios, torcidas organizadas, algumas regras e mudanças de conduta dentro do estádio. Então vai ser um programa para você que gosta de futebol, para você que acompanha, que vai ao estádio ver seu time jogar, mas também um programa que a gente vai falar um pouco sobre a cultura do futebol aqui no estado. Para isso, vamos receber um especialista no assunto, um advogado que já esteve no Contestando para falar sobre outras questões. Hoje vai falar um pouquinho de futebol, o doutor Danilo de Freitas. Muito obrigado, seja bem-vindo ao programa Contestando. Eu que agradeço mais uma vez, Daniel, de estar aqui nesse programa que é um portal da sociedade. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui, doutor Danilo. E como sempre comigo, meus comentaristas, boa noite, seja bem-vindo, doutor Caio César Mota. Boa noite, Daniel, e aproveito para cumprimentar também o Reginaldo Júnior pela brilhante iniciativa. Trazer o Campeonato Goiano para a TV Brasil Central e TV Assembleia Legislativa é uma forma da gente aproximar a sociedade do futebol, algo que nos é tão caro e que nos acalenta, acaba tornando mais leve os nossos dias, que já por si só são tão difíceis. É isso aí. Comigo também, doutor Geraldo Fonseca. Seja bem-vindo ao Contestando, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Uma honra estar aqui de novo, né? Iniciando mais esse ano, segundo programa do ano aí para mais essa temporada de Contestando em 2025, né? E vamos tratar então de um assunto tão relevante que é o futebol. Então é isso, vou começar falando um pouquinho aqui com o doutor Danilo de Freitas, um pouquinho sobre a carreira dele. Já esteve no Contestando, já falou sobre a carreira, advogado desde 1994, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito de Estado, Direito Eleitoral, ex-professor de graduação e pós-graduação, ex-conselheiro da OAB Goiás, fundador e atual presidente do IGDEL, Instituto Goiano de Direito Eleitoral, membro fundador da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e membro do Departamento de Direito Eleitoral da Federação Nacional dos Institutos de Advogado do Brasil. Quando o senhor esteve aqui no Contestando, se eu não estiver enganado, me corrija, foi para falar justamente sobre direito eleitoral. A gente estava no período das eleições, exato, falar sobre as mudanças que estavam ocorrendo ali, trazer para o telespectador tudo que iria acompanhá-lo durante o pleito. Passadas as eleições, o senhor volta aqui para falar sobre esporte. E eu queria que o senhor falasse especificamente sobre essa paixão, que eu acredito que deva ser, de unir o direito a uma prática tão comum e tão cara ao brasileiro, como diz o doutor Caio, que é o futebol. Bom, primeiramente, o futebol ele agrega, né? Ele é de natureza, ele é um fomentador, né? E o direito é aquele de se contestar, de se defender, né? Tudo. Então, a paixão pelo Goiás já vem de muitos anos e tudo, e hoje eu tive a grata oportunidade de estar hoje no Departamento Jurídico do Goiás também, como gerente jurídico do Goiás. E isso fez a união, né, de esforços, de interesses aí, de estar naquilo que a gente gosta de torcer, gosta de ir defendendo o clube que a gente tanto tem paixão.
Bom, eu tenho muitos amigos no direito esportivo aqui em Goiás que atuam junto aos clubes e sei que é uma profissão e uma função, digamos assim, realmente de muito amor, porque você tem que estar acompanhando o dia a dia do clube, são várias iniciativas que precisam ser feitas, das mais diversas, né? Desde da relação com o torcedor, das questões de negociações, como a disciplina dos atletas dentro de campo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse dia a dia. Nós temos lá no Goiás várias áreas, né? Então, como você mesmo mencionou, você tem lá, por exemplo, o jogador de futebol que tomou um cartão amarelo tem que ser defendido na federação, por exemplo, no caso do Campeonato Goiano aqui. No caso do Campeonato Brasileiro, da CBF, no caso da Sul-Americana e da Libertadores, na Conmebol, então, enfim, aquela entidade esportiva que está realizando o campeonato. E, então, esse jogador e o time, o torcedor fala assim, foi jogos com portão fechado. Por quê? Porque tomou uma punição, né, eventual punição que foi aplicada, mas isso passou por um processo em que a entidade esportiva fez toda a ampla defesa dela, o seu contraditório, né? E isso é uma área específica dentro do departamento jurídico do clube. Então tem o seu advogado especializado ali que toma conta dessa área do direito esportivo. A questão contratual relacionada às relações jurídicas do clube com terceiros, né? Então externas, fornecedor, né? A empresa de patrocínio, uma empresa que vai fazer uma permuta em patrocínio ou vai investir recursos, tudo isso nós vamos ter que fazer um contrato, vamos ter que estabelecer regras e tudo. Então tem a parte do departamento que cuida da parte comercial do clube também, departamento jurídico que cuida dessa parte de assessoria e consultoria à diretoria para essa área específica. Tem a área do contencioso, né? Então aquilo que dentro da relação jurídica não deu certo, né? Uma parte entra com a ação contra a outra, e aí tem o departamento, dentro do departamento jurídico existe a área de contencioso, né, que vai discutir a relação jurídica, de quem tem que pagar o quê, para quem, né? Isso tudo é resolvido também por aquele profissional do direito que cuida da parte do contencioso. Além disso, tem o dia a dia, né? Para você tomar decisões, tudo é preciso ter, tudo envolve, né? Toda tomada de decisão envolve uma opinião, né? E você tem aí outras áreas do clube, o conselho fiscal, você tem o conselho administrativo e tal, mas você também tem a tomada de decisão pela própria gestão, né? Então, do dia a dia. E nisso aí você precisa ter o acompanhamento do profissional também do direito que vai auxiliar aquela tomada de decisão pelo gestor do clube. Bom, eu tenho uma curiosidade pessoal e sem deixar o senhor em maus lençóis, mas eu sempre tive essa curiosidade porque eu trabalhei com jornalismo esportivo durante muitos anos. Fico pensando se o técnico, se o advogado ali, ele dá só opinião técnica ou ele dá opinião também sobre o que acontece dentro de campo. Às vezes, quando o presidente ou um diretor de futebol chega e fala assim, faz o contrato aí com esse jogador aqui durante 5 anos, é um jogador muito bom. Às vezes o advogado olha assim, vamos fazer 5 2 anos, não, vamos fazer 2 anos só, se isso acontece ou não. Não, nós temos, por exemplo, quando eu falo nós, são todos os clubes, né? Todos os clubes têm o seu departamento de futebol, por exemplo. Então, ali é feita uma avaliação técnica do jogador. Hoje não é mais assim, você não segue o jogador o jogador fulano de tal, pelo histórico dele é bom, jogou no time tal, então ele é bom. Não, hoje você tem quantas assistências ele fez, quantas minutagens, né? Quantos minutos ele teve de campo. Então, quantos gols ele fez, ou a defesa que foi feita. Então, tudo isso é levado em consideração na avaliação do jogador. No caso, o direito, né, o jurídico lá do clube, ele entra na parte da confecção daquilo que foi combinado. Então, na combinação, aí é cada macaco do seu galho. Na combinação... Mas que dá vontade, às vezes dá. Sim, com certeza. Ainda que no seu interior, no seu âmago ali, naturalmente, uma crítica, esse eu não esperava, né? Acho que é natural. Eu tenho o privilégio de ter na família 2 grandes juristas, 2 grandes advogados. E tenho a felicidade de ter aprendido um pouco do que sei do futebol com eles. Meu pai e meu irmão foram assessores jurídicos do Vila Nova durante uma longa caminhada.
Sebastião Carlos de Oliveira, Rodolfo, aqui quem já deixa meu carinhoso abraço, e os elogio, os enalteço, não sob a suspeita do grau de parentesco, mas em razão da minha real admiração profissional. E sei o quanto inglório é. Né? Ser advogado de clube de futebol é um desafio que não é fácil. Primeiro porque as demandas não têm horas, e todas elas são muito sérias, muito prementes, né? A resposta do advogado para recursos internos, para poder... Essas questões de cartões, de impedimento de jogador, de suspensão, então acaba demandando. E isso implica naturalmente em muita renúncia, renúncia à família, renúncia a amigos, renúncia a outros compromissos profissionais, né? Então, eu sei o quanto inglório, o quanto desafiador, mas o que nos motiva mais do que qualquer outro aspecto, até mesmo da contrapartida financeira, porque eu lembro que se for entrar nessa seara em relação pelo menos ao meu pai e ao meu irmão, era zero. Era uma dedicação de amor ao clube, né? Mas há uma entrega muito grande, né? E o que motiva de fato é o amor pelo clube. Sim. Ali rendo os cumprimentos ao irmão e ao pai, que eu os conheço e são meus amigos. Eu gosto muito da amizade e prizo pela amizade de ambos. Realmente, é uma devoção, como o Daniel falou no começo, né? Só que os clubes estão se transformando, né? Os clubes estão sendo profissionalizados, né? Então, não só no futebol, mas na gestão. Então, porque a gente já falando, tem SAF, né? SAF para cá, SAF para lá. Então, o que é essas sociedades anônimas do futebol? Elas são investimentos, né? São investimentos que estão saneando contas de alguns clubes endividados, que tem alguns clubes que precisam realmente de uma SAF, tem outros clubes que não necessariamente é imprescindível ir atrás de uma SAF, mas tanto o que foi atrás de uma SAF, que se tornou-se SAF, ou aquele que não precisa, na verdade estão sendo profissionalizados. Ainda que tenha gestão, não seja ainda SAF, tem caminhado para a profissionalização da gestão. E o futebol já era, né, profissional e tudo, mas a gestão do clube. E todo clube é uma associação civil e ela não tem só o time, né? Ela tem toda uma estruturação de equipamentos. Por exemplo, o Goiás hoje ele tem um investimento grande na área do vôlei, né? Nós estamos no campeonato nacional e tudo, então é investido nessa área. O esporte não só. Então, o clube, embora a gente quando fala a primeira referência que vem à mente é o futebol, mas ele não é formado só de futebol. Para o torcedor do futebol, ele quer pegar o dinheiro todo do clube e colocar no time. Porém, não necessariamente é possível mais fazer isso, porque é preciso que também tenha recursos para outras áreas do clube, a administração do clube, a profissionalização desse clube, a atividade de escolinha. Aí quando você fala escolinha, mas não é só a escolinha do futebol, né? Existe hoje, por exemplo, natação em vários times, vários clubes, perdão, tem academia, você tem outros benefícios que o sócio do clube tem, né? E não só o sócio, às vezes o sócio tem benefício porque tem desconto e tal. Mas as pessoas às vezes não é sócio, mas mora ao lado e o filho utiliza a estrutura do clube, vai lá na escolinha, ou é futebol, ou é de vôlei, enfim, de todas as atividades que o clube desenvolve e tal. Então, hoje é uma entidade esportiva e não um time de futebol, né? E isso vem sendo profissionalizado, a cada vez mais profissionalizado. Doutor Geraldo. Eu queria aproveitar um ganchinho que foi falado do cartão amarelo. Só antes de começar, então nós temos 3 esmeraldinos aqui no programa. E lamento no C4. E não vou atribuir a falta de intelecto social, não. Vou atribuir a outro fator. Vou dizer que é azar. Não era para você ficar falando, porque nesse momento a maioria dos torcedores vilanovenses estão trocando de canal. Mas eu ia complementar que a opinião aqui é sobre questões jurídicas, então não é relacionado ao futebol e foi uma coincidência. Inclusive de ter o Dr. Caio aqui ligado a 2 grandes vilanovenses, inclusive que já
exerceram não só a função jurídica, mas a função diretivas no clube, se tornou esmeraldino. Isso, e eu só vi que eu de fato era esmeraldino quando eu torci contra que meu pai está na frente do clube. Falei, pô, eu já estou contra a família, não tem como contestar que eu sou um torcedor. Mas quando você tocou no assunto do cartão amarelo, eu achei interessante pontuar, principalmente para quem está assistindo, porque quando você está assistindo uma partida de futebol, o cara tomou um amarelo. Aí tomou o segundo, tem uma punição, se tomar o terceiro não participa do jogo, não lembro mais ou menos exatamente qual que é o critério, cada campeonato tem o seu, mas eu falo assim, por que a defesa? Porque não tem como excluir esse cartão amarelo, concorda? Ou tem? Tem, é possível você retirar a punição, não que você vai excluir o cartão amarelo, você vai retirar a punição. Né? Então, ou às vezes você... tem situações que você pode aplicar ali um efeito suspensivo naquela aplicação da pena, né? Então, e não é só, nós estamos dando exemplo de cartão amarelo, mas, por exemplo, vamos colocar um caso mais grave, por exemplo, de um doping, né? Então, há situações que o atleta pode até ser banido do futebol, né? Ou mesmo quando ocorre um eventual distúrbio na praça esportiva, por exemplo. Né, naquele estádio de futebol que está sendo realizada aquela partida. Aí fala, olha, vamos aplicar uma punição de portões fechados. Ou aplicação de punição de que só vai ter mulher, criança e acima de 60 anos. Então, de acordo com a punição, você tenta ter um abrandamento, primeiro a exclusão da pena, né? Olha, não foi. Porque às vezes, por exemplo, vamos lá, um exemplo do cartão mesmo. O juiz o árbitro aplica ali no campo de futebol um cartão amarelo. Quando vai rever a cena, aquele que tomou o cartão amarelo não participou de nada. Então não é possível aí também não é possível você tirar o cartão amarelo de um e aplicar no outro. No outro, aí já foi. Já foi. Então o que acontece? Você retira a aplicação do cartão amarelo daquele que foi punido indevidamente. Entendi. Então, aí vai do profissional convencer, mostrar provas e documentos de que não houve. Se houve um distúrbio no futebol, no campo, lá olha, vai provar que não foi daquele jeito que estava sendo colocado na súmula, porque a súmula do é o que manda, partido, né? é o que manda. É o que manda. Ali é a sentença do jogo. Então é a súmula da partida. Vai narrar que se houve atirar objeto no campo de futebol, aplica-se punição, né? Invasão de campo. Então, tudo isso você, como profissional do direito que vai estar ali participando do julgamento, a tentativa é a mesma coisa que você falar, por exemplo, vamos fazer uma comparação, Geraldo, por exemplo, de um campo penal que é a sua praia bastante, né? Então, por exemplo, uma área de um assassinato, por exemplo. A pessoa matou. Então, ela vai ser punida automaticamente. Tem um processo onde você vai alegar, a defesa vai alegar, foi uma exclusão da conduta ou da própria punição ali. Ele pode ser absolvido, ele pode ser punido, mas com a pena menor, né, com algumas atenuantes e tal. Então, também esses princípios, porque faz parte do direito sancionador. Então, todo direito sancionador, você tem as excludentes, você tem a gravidade, você tem vamos dizer assim, a individualização da prática ali, o que realmente aconteceu, que vai ser levado a um julgamento, uma interpretação, né, e a decisão final da entidade. Normal, todo cartão amarelo tem uma defesa. Todo defesa. Vamos, inclusive, trazer à tona uma novidade, que já não é tão nova assim no meio do futebol. Nesses julgamentos que ocorrem com relação à suspensão de jogadores, cartões, tempo de suspensão, práticas que acontecem dentro das praças esportivas, como o senhor disse, de torcida, às vezes arremessa algo em campo. Você sempre se utilizou da súmula, que é o documento oficial do que aconteceu ali em campo, assinada pelo árbitro, que é a autoridade maior dentro do jogo. Por vezes, se utilizava de imagens da televisão para demonstrar alguma coisa que às vezes passou desapercebido, a súmula do árbitro. E a chegada do VAR, ela contribuiu também na defesa dos atletas no Superior Tribunal de Justiça Esportiva ou no Tribunal de Justiça Esportiva?
Vamos lá. O VAR, ele identifica, você não pode dispor de imagens que não... a função do VAR é auxiliar o árbitro da partida em relação a lances duvidosos que ele pode se socorrer da tecnologia para decidir, né? O VAR não pode anular uma decisão de campo do juiz. Não, sim, mas eu digo no sentido do... Às vezes o árbitro tomou uma decisão amparada pelo VAR e que o clube discorda. O clube pode utilizar as imagens do VAR para recorrer contra aquela decisão? Ele pode se valer de todas as imagens, a própria gravação da televisão, o próprio VAR também, para mostrar que não houve aquilo que está sendo acusado. Mas volto a insistir, o VAR é o lance, né, por exemplo, se houve ou não a mão, né, ele pode se valer e falar, não houve a mão, por exemplo, pode marcar a penalidade, mas não vai aplicar o cartão. Porque às vezes o juiz, naquele momento, ele marca o pênalti e aplica um cartão. Às vezes ele falou, olha, não, tudo bem, o lance foi para marcar o pênalti, mas não houve necessidade do cartão. Bom, uma curiosidade, Daniel, sim. E vou aproveitar a visita do ilustre colega. Sem querer ofuscar, de maneira alguma, o brilho da vitória do Vila Nova contra o Goiás, mas só porque é o caso mais recente que me vem à memória, onde se questionou uma eventual falha do árbitro na aplicação da penalidade. Isso pode ter algum desdobramento, acho que até deveria, né, no ponto de vista legal, analisando como um direito. Quais são as sanções que podem recair sobre um árbitro? E claro que a questão é muito subjetiva, do dolo, do equívoco, né? Se houve ou não ali um vício de vontade ou se houve de fato uma má intenção. Mas quais são as consequências legais que podem recair no direito desportivo em relação a uma prática, ainda que meramente equivocada? Vamos lá, Caio. O resultado da partida ele não vai mudar, né? Esse é imutável. Acabou ali. Apitou, acabou, é o que está marcado. Não vai tirar um gol. Qual que seria a graça de ter o futebol e falar assim, agora pronto, acabou o primeiro tempo. Segundo tempo é daqui de 15 dias lá no TJD. Não, e assim, ganhou de 3-2, vamos rever o lance. Não, esse gol não valeu, então vai ser 3-1. Não, isso não existe, o resultado é aquele. Porém, há consequências, por exemplo, no caso, nesse exemplo que você deu, que é o caso da arbitragem, há consequências para a arbitragem. A comissão de arbitragem da entidade realizadora do evento, da prática esportiva, lá do campeonato, ela vai estar reanalisando aquilo ali, havendo uma reclamação, pode punir o árbitro, pode suspender o árbitro, né, por tempo indeterminado, ou dependendo da gravidade do fato ocorrido, né, da ação, né, porque é uma ação humana. Se ele errou, a responsabilidade é dele. E a comissão de arbitragem pode, nesse exemplo, aplicar uma sanção de suspensão do árbitro, depender da gravidade, por uma partida, 2 partidas ou indeterminadamente. Então, pode haver pena de exclusão, inclusive? A gravidade, sim. Então, as penas pode ser excluído do quadro de árbitro da entidade. Da entidade, sim. Seria como se fosse o TED, então, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Pena de advertência, pena de suspensão, e aí acumulou 3 penas de suspensão, você está excluído. Eu estava até pesquisando aqui no celular se eu achava, teve acho que foi um ano passado, retrasado, um campeonato brasileiro que foi decidido finalmente nos tribunais, depois de sei quantos anos. Não vou me recordar agora quais são os Campeonato brasileiro, se eu não me engano, de 85, Flamengo... 87. 87. Flamengo e Sport. Flamengo e Sport. Pois foi decidido. A famosa, esse caso é conhecido como a Taça das Bolinhas. Isso mesmo. Eu estava tentando achar aqui porque eu não lembrava o nome dos times. Mas eu achei muito interessante. Na época que decidiram, eu fui lá ler a decisão na íntegra e tal. Falei assim, cara, como é que pode, né, um campeonato ficar tantos anos assim, sendo discutido na justiça? Sim, né? Você é campeão ou você não é campeão? Não. Você tem tantos títulos ou você tem menos títulos? Pois então assim, é engraçado como é que, às vezes, né, você anula um jogo e não tem como mais aquilo ser refeito, já passaram-se 10 anos, simplesmente transmite os pontos lá e tal, e de repente outra pessoa se torna campeã. Isso aconteceu recentemente no futebol brasileiro,
em várias competições, houve um reentendimento de como essas competições funcionam para a nomenclatura de hoje, então porque haviam nomenclaturas diferentes para um campeonato que se entendia o mesmo. Então isso aconteceu muito, clubes que tinham às vezes 2, 3 títulos passaram a ter 5, 6, porque campeonatos que não tinham a mesma nomenclatura do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série C, acabaram sendo compreendidos como campeonatos brasileiros também. Então houve essa movimentação no futebol. Eu queria trazer agora vamos falar um pouco sobre as praças esportivas. Eu queria perguntar ao Dr. Danilo de Freitas, primeiro o que é o GFUT e depois, assim, como funciona a relação do GFUT com os clubes de futebol? Sim. Antes de entrar nisso, até para complementar isso aqui, seria bem difícil, né? Você falar, olha, você leva a taça para casa, aí depois falou, agora no Tribunal de Justiça Esportiva disse que o campeonato não é seu. Agora vai lá e busca a taça. Como é que vai lá e busca a taça. Aliás, esse caso de 87, ele leva o nome da Taça das Bolinhas, porque não houve o confronto final que estava estipulado em regulamento e o Flamengo se denominou como campeão daquele ano e a CBF também denominou o Flamengo como campeão, sendo que deveria haver um jogo entre Flamengo e Sport. E essa final não foi realizada. E o engraçado dessa situação é justamente isso, é porque a disputa, o campeonato tem muitos anos que passou, não interessa, a disputa é pela taça. Porque a taça do Campeonato Brasileiro daquele ano era uma edição diferente, era uma edição que tinha umas bolinhas, uma quadradinha e cheia de bolinhas. E o Sport queria porque queria ter a taça de volta, entendeu? Agora, entrando respondendo a sua pergunta. Então, o Ministério Público criou o GFUT, né, vamos colocar assim para o telespectador entender, um departamento, por exemplo, do Ministério Público, uma gerência do Ministério Público, vamos dizer, para acompanhamento do futebol. Né? Então, tudo que envolve a regularidade, a normalização dos eventos esportivos, porque hoje nós temos os eventos esportivos uma grandiosidade, né, Daniel? Você envolve uma estrutura, você põe, por exemplo, você põe 40, 50 mil pessoas dentro de um estádio de futebol, 20 mil, 30 mil, quantas mil pessoas forem, são verdadeiras cidades. Aliás, me atentou por interesse, o nome do GFUT vem de Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol. Grandes eventos, Então, igual eu falei, é um departamento do Ministério Público para acompanhamento desses grandes eventos esportivos, né? Que o futebol é o maior símbolo deles, né? Então, você põe uma praça esportiva, de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, verdadeiras cidades. Tem muitas cidades aí do interior que não tem o tanto da população. Você pega Jaraguá, minha querida cidade lá, você pega Goianés, tem 40, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas aí. Você põe pegar toda a cidade e botar dentro de um redondo ali para 2 horas ficar convivendo, né? E outra, às vezes, né, com interesses, às vezes não, boa parte das vezes com divergência de interesses, né? Um torce para um time, outro torce para o outro, né? Então, o Ministério Público criou esse grupo para fazer esse acompanhamento e em prol de quê? Em prol de fiscalizar essa sociedade, vamos dizer assim, fiscalizar os atos, né, desses grandes eventos, para garantir a sociedade, né, para garantir o cidadão a tranquilidade de se dirigir a esses eventos esportivos com sua família, para torcer pelo seu time de coração. Então, você tem aí, infelizmente, você tem visto acontecer alguns episódios que vêm contra isso. Mas a ideia sempre da praça esportiva, do passado e até, é você ter seu filho, sua filha, com 2, 3 anos de idade, você leva isso porque você quer transferir essa paixão, nem sempre acontece, né? Mas você quer transferir a sua paixão para os seus filhos, né? Essa é a vontade do pai. Tá? Muitas vezes o filho não acompanha, né? Ele gosta ali da cor. Por exemplo, minha filha, cara, ela o padrinho dela, né, o ex-presidente do Goiás, e ele, quando ela era pequena, ele dava, tudo era verde para ela. Biquíni verde, toalha verde, tudo era verde. Inconscientemente então, foi criando as coisas. Ela começou, ela tem 23 anos de idade, mas quando ela era pequena, assim, a gente ia numa loja, escolheu um presente,
Se não tivesse verde, não servia. tinha espaço, né? Um vestidinho para uma festa, amarelo, rosa, verde. Aí eu falei, dá um tempo, dá um tempo, porque assim, a criança vai formando, né? E ela gosta demais do Goiás e tal, tudo, mas isso tudo faz bem, né? Para a formação e tudo mais. Mas você tem que garantir isso, né? Você tem que garantir que a família frequente esse ambiente esportivo. Então, o Ministério Público criou esse grupo para fazer o acompanhamento pensando, né, em promover o bem-estar do cidadão que frequenta essa praça esportiva. E qual que é a relação do GFUT com os clubes? Existem reuniões, os clubes são ouvidos com relação a essas questões, ou simplesmente o GFUT atua e os clubes participam diretamente? Como que é essa relação? Hoje o GFUT tem à frente o promotor, que é o Dr. Sandro. O Dr. Sandro é uma pessoa que eu já tive algumas oportunidades de conversar com ele em reuniões, né, que ele é uma pessoa muito acessível e um bom ouvinte também. E antes de tomar qualquer medida ou ele ouve bastante as entidades. Então, até para formar, né, a sua linha de raciocínio, a sua atuação e tudo, ele tem a prática de ouvir os clubes. Então, até louvo essa atuação de não querer impor, né? Não presenciei nunca ele tentando impor a própria vontade. Não, ele ouve os clubes, ouve as demandas e as opiniões, né? Para ele... Então, tanto é que, através da atuação dele, é que lá atrás, numa ação civil pública que foi ajuizada contra os times de futebol, foi, então, feito um termo de acordo, né, de ajustamento de conduta, onde na sentença foi homologado a torcida única, né, entre os grandes clássicos do futebol goiano, de Goiás e Vila e Goiás, né? Então, não haverá torcida em conjunto nesses eventos, até que eventualmente exista uma tranquilidade para que possa ter realização dessas partidas com torcida conjunta. A gente vai entrar nesse ponto também, mas eu quero começar por uma novidade que nós temos no futebol goiano esse ano, especificamente no Campeonato Goiano, que é o cadastro facial nas partidas de futebol. Algo que tem se tornado cada vez mais comum para acesso em prédios públicos, privados. A gente tem isso hoje já como parte da nossa sociedade. Também nas praças esportivas a gente está tendo esse cadastro facial. Tem sido bem aceita essa iniciativa, no que ela contribui para a segurança das praças esportivas? Plenamente. A tecnologia está bem-vinda na sociedade, né? Hoje você tem inteligência artificial, a pessoa faz receita de bolo com inteligência artificial para saber qual é o melhor ingrediente, né, para aquilo que ele quer fazer. E para a segurança, mais ainda, né? Então, o reconhecimento facial, você tem como consequência, por exemplo, o fim do cambismo, né, daquela compra de ingresso ali na porta. O ingresso é da pessoa que compra, né, pelos sites e tudo, mas você tem uma garantia, a comodidade, né, e a garantia de que está recebendo aquele convite, aquele oficial, né? Então, isso acabou com essa prática de cambismo no evento esportivo. Mas mais do que isso, ela foi feita, não foi para isso, ela foi feita, essa é uma consequência, ela foi feita para garantir a segurança. Né? Quem está lá dentro do estádio, ele está sendo identificado na entrada, então qualquer pessoa, por exemplo, lá no estádio Arley Pinheiro, que é o nosso conhecido Serrinha, qualquer pessoa que entra lá, ela é identificada previamente. Se ocorrer algum episódio, ela é identificada aonde ela está sentada no estádio. Né? Então é fácil de você identificar uma pessoa, por exemplo, que eventualmente ocorreu uma agressão, por exemplo, você é capaz de fazer isso imediatamente, saber quem foi a pessoa. E outra coisa, você saber quem é que está entrando naquele lugar. Né? Você ter identificação, a pessoa comprou o ingresso, tem lá o cadastro no clube, no aplicativo para comprar o ingresso.
Então, é certeza que aquele ingresso que está na mão dele, ou o QR Code lá, que ele chega lá e apresenta lá, é ele próprio. Né? É a própria pessoa que está portando aquele ingresso, é que está entrando naquela praça esportiva. A tecnologia é algo inafastável, né? E esses leitores faciais, é uma iniciativa privada, é uma exigência dos clubes, me permita entender, e ela tem alguma comunicabilidade com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, exemplo? Né? Porque a gente tem quantas pessoas foragidas hoje? Essa pessoa ingressou no estádio, isso comunica com o sistema de segurança pública ou não? Não assim, ou hoje a não segurança tem essa pública pode ter acesso ao nosso. Né? O nosso isso não acontece pode... de maneira automática. Então, assim, ele pode identificar, né? Nós temos como fornecer que o cara entrou na Serrinha. Se você tem uma pendência policial, ele tem acesso aos dados para saber se alguma pessoa que está entrando na praça esportiva ela tem algum antecedente ou tem algum problema. E isso é facilmente identificado. Olha, então tá, essa pessoa aqui, eu não posso barrar, eu enquanto clube não posso barrar a entrada, certo? Mas a pessoa... É para não usurpar do poder de polícia, né? Exatamente. Então a pessoa entrou, se a polícia identificar que aquela pessoa tem um antecedente, tem algum mandado de busca, ele pode então falar, olha, eu preciso saber onde é que está essa pessoa. Como ele está identificado facilmente, quando ele passa o comando, fala, olha, eu preciso identificar onde está o Geraldo, o doutor Geraldo entrou no estádio. Aonde ele está? A câmera vai buscar onde, todo o interior do estádio, aonde está sentado. Quando ele identificar o rosto, né, então, é igual o filme Missão Impossível, né? Então você está lá no aeroporto, aquelas câmeras que estão lá, ela está te identificando. Se você tem a Polícia Federal nos aeroportos, por exemplo, como identificou que você passou, ela transmite para a unidade lá, falou, olha, tá lá, tem um mandado de busca e apreensão em aberto e tal, cata ele lá no corredor do aeroporto. É mais ou menos a mesma coisa. Ela identificou, falou, o Geraldo entrou, onde é que ele está sentado? A câmera vai identificar a face dele em qualquer lugar do estádio. Em questões de segundo, ela mostra para ele está sentado lá na cadeira tal. E parece, né, que isso é um caminho, uma tendência natural, que tão logo isso se comunique, né, com os órgãos de controle de polícia, né? Eu digo que em São Paulo teve aquelas câmeras alocadas em locais públicos, que foi uma iniciativa público-privada, sim. E hoje essas câmeras já se comunicam com o sistema de segurança pública. Então, prenderam várias pessoas. Prenderam várias pessoas, agora, várias pessoas. Essa iniciativa, uma iniciativa goiana, por exemplo, o Goiás foi não estou puxando a sardinha, não, mas foi pioneiro nessa. E foi um garoto de 18 anos na época que falou, olha, tem uma ideia aqui de fazer identificação. Hoje esse sistema, o Goiás, ele exporta isso para outras entidades esportivas. Me lembro bem que no jogo São Paulo tem uma delegacia especializada, né, de acompanhamento das torcidas organizadas. E o delegado dessa unidade de São Paulo, ele, acompanhando a torcida organizada num jogo Goiás e Corinthians, aqui no estádio Ailê Pinheiro, ele acompanhando a torcida, ele veio acompanhando, então, né, os ônibus da torcida organizada do Corinthians. E quando ele chegou lá e que ele viu isso, né, essa tecnologia empregada no estado da Serrinha, ele elogiou, ele disse, olha, vocês estão como vanguarda do processo de identificação do torcedor que adentra as praças esportivas. Então, aí o Goiás incentivou e então foi dado mais capacitação para desenvolver esse projeto e o Goiás hoje é precursor disso. Uma questão também que foi nos levantada aqui. Existem torcedores que, por mau comportamento em praças esportivas, acabam ali sendo penalizados, ficam suspensos, proibidos de comparecer nas praças esportivas. Dias de jogos, eles têm que ir até a delegacia, assinar um termo, né, que não foi ao estádio. Essa tecnologia tem sido utilizada também já para coibir que esses torcedores frequentem os jogos? Sim. Quem está banido da praça esportiva ou punido com tempo
de ausência das praças esportivas, ele não consegue entrar naquele com o reconhecimento facial. Não consegue. E assim, isso também não é o Goiás, não é o Vila, não é o Atlético, não é o São Paulo, não é o Corinthians, é da lei. Então, essa aplicação da sanção é em decorrência da previsão legal que vem da lei conhecida como Lei Pelé, que é a Lei Geral do Esporte. E deixa eu perguntar, como é que faz o primeiro cadastro? O rapaz vem no ônibus do Corinthians para ir lá, para entrar lá no estádio, vai ser o jogo Goiás e Corinthians, por exemplo. Vou dar um exemplo. Aí ele não tem esse cadastro prévio, né? Porque eu acredito que os torcedores do Goiás, à medida que vão comprando ingresso, vão fazendo cadastro. Aí esse cadastro é feito lá na hora? Não, tanto o adquirente também da torcida visitante, ele necessariamente tem que fazer o cadastro. Ele quando dá a foto, Pois é, e aí faz por celular, igual aquele reconhecimento facial de celular? Ele manda uma foto, né? Ele manda uma foto. Manda uma foto que tenha o fundo branco, que tenha a claridade. Ele é instruído lá a fazer o cadastro. Como deve fazer? Igual você vai fazer o cadastro do INSS, do ECALC, um token de certificado digital. Olha, fundo branco, claridade está ruim, aproxime o rosto, tira uma foto mais próxima. Então ele atendendo às exigências da luminosidade, distância e tudo mais, passa a foto no sistema, ela é aprovada, então ele está feito o cadastro. Lá tem CPF. Aí é só comprar o ingresso Aí ele compra o ingresso porque já está com o cadastro pronto. Então, quando ele vem, a não ser que ele venha para ficar de fora, né, para baderna ou para qualquer coisa, tumultuar de fora, só vai entrar no estádio quem tiver com o ingresso adquirido por esse sistema. Entendi. E a aceitação do torcedor tem sido boa? Tem tido reclamações com relação? 100%. Comodidade, primeiro a própria comodidade, segurança, né? Que ele sabe que ele está num ambiente seguro. Ele, em primeiro lugar, em segundo lugar, a comodidade, que ele não tem que ficar em fila para comprar, né? Ele chega lá ou ele imprimiu, ou ele vem com o celular com o QR Code lá e já passa e já entra. A fila para acessar a praça esportiva é muito mais rápido, né? Então, é muito... E passa pelo detector de metais? Passa. Aquele manual? Não, ou é a porta? Não, aí aí é a Polícia Militar, né? Aí não é... não é do clube. Aí não é o clube, aí é a Polícia Militar que chegou lá, ela faz aquela abordagem, aquela tradicional. Às vezes passa com o detetor, às vezes não passa ali. Sim. Doutor Danilo, ainda sobre isso, o mês passado nós tivemos um fato inusitado. Foi um torcedor que ele alegou ter sido barrado ao tentar entrar no estádio da Serrinha porque ele estava com fone de ouvido. O que aconteceu nesse caso? Explica pra gente. Esse episódio, inclusive, já teve uma discussão nas redes sociais e tudo. Houve a manifestação, inclusive, do diretor executivo do clube. Na verdade, você não pode adentrar as praças esportivas com qualquer equipamento ou qualquer instrumento que possa... É uma avaliação muito... Assim, do momento, houve um equívoco por parte da pessoa que abordou, né? Então, já houve pedido de desculpa, já tá resolvido. Não quero reviver o certo ou errado aqui. É só para a gente entender mesmo o que Mas, por exemplo, um fone de ouvido que não tenha fio é uma bolinha, né? Um fone de ouvido que tem fio, você pode usar para enforcar alguém. Né? O que não tem fio, você pode usar para arremessar ele, né? É uma avaliação, porque você pode arremessar o próprio celular, né? Então... No questão do fone, né? Faria um dano pior. O potencial lesivo de um fone também. Tirando se você acertar o olho. Não, mas não vai jogar fora o celular, né? Pagou 15 mil reais no celular lá, vai jogar o celular fora, né? Não vai. Mas isso mas aí você vai remota aí, vamos voltar no tempo, até na época, por exemplo, do radinho de pilha. Então tá bom, não tinha fone de ouvido na época, mas tem um radinho de pilha. Né? Então o cara podia jogar o radinho de pilha. Não, mas não vai desfazer do radinho de pilha, né?
Mas é uma avaliação, a interpretação que se deu no momento que gerou essa já tá repercussão, superada, né? Bom, durante muitos anos, nós tivemos também nas praças esportivas aqui no estado de Goiás e em outros estados também, alguns permanecem com essa medida, que é a proibição de venda de bebidas alcoólicas. Isso era uma reclamação por parte do telespectador, do torcedor que ia ao estádio e também dos clubes que utilizam dos bares da venda de bebidas como uma forma de poder rentabilizar também o esporte que a gente sabe que é muito caro de se manter. Eu queria saber do senhor como que você vê essa proibição que acontece, se realmente contribui para a segurança ou se é algo que nós já vencemos essa discussão. Eu acho que já superou, porque se a gente for discutir isso, Daniel, por exemplo, o torcedor ele não chega e entra. Né? O torcedor ele vai para lá meia hora, 40 minutos antes, para na barraquinha do espetinho, vai comer os espetinhos, vai comer um pastel, aí ele já toma cerveja, é onde o local de encontrar os amigos que ele marcou lá de jogar ali, ele está tomando cerveja, então ele está tomando cerveja meia hora, 40 minutos antes de começar a partida de futebol. E aí ele entra já no... Então, assim, proibi-lo de tomar lá dentro, acho que não vai ter esse efeito. É uma parte financeira de arrecadação interessante para os clubes. Bares, né, tanto bebida alcoólica como bebidas não alcoólicas, refrigerante, suco, água, comida, né? Então, lanche ali dentro do estádio, tudo. É uma fonte de renda do clube que não pode ser desconsiderada. Né? E estudos, as pesquisas que foram feitas, não aumentou nem diminuiu o problema de dentro de um estádio, né? Ou fora do estádio. Porque se você proíbe dentro do estádio, a pessoa bebeu antes e bebe depois. Né? Ou às vezes ele vai comemorar isso num bar, a vitória do time, tudo. E lá pode acontecer, você não pode associar. Então, às vezes a pessoa não bebeu nada dentro do clube, dentro da praça esportiva, foi comemorar a vitória do seu time num restaurante, num boteco, num barzinho e tal. E Goiânia tem muitos, né? Então vai lá, vai tomar sua cerveja lá e tudo. Aí lá o jogo acabou 7h30 da noite, lá pelas 11 da noite, depois de ele ter bebido todas ali no bar, que não tem nada a ver com o time, acontece um episódio. E ele tá com a camisa do time. E ele tá com a camisa do time. Aí fala, mas foi a bebida que ele bebeu lá dentro do estádio? Não. E se a gente for também tolhendo essas práticas e atribuindo tudo quanto é fato negativo, pejorativo para o futebol, ao chopp do estádio, ao cara que gritou gol e sem querer acotovelou alguém. Daqui a pouco, meu amigo, você tem que assistir sentado como se estivesse num restaurante. E essa não é a beleza do futebol. Você poder vibrar com o seu time, às vezes você poder ali extravasar a raiva que você está do árbitro, que aplicou uma penalidade que você acreditou não existir. Isso é próprio do futebol. Então, essas delimitações ou essas limitações muito tênues, né, esses estreitamentos, vamos tirar na beleza do futebol. Muitas pessoas já não vai assistir o jogo no estádio. Ele assiste no bar. Você falou restaurante, bar e tal. Ele vai assistir o jogo no bar. Ali ele está bebendo, acompanhando o jogo. Então, se porventura acontecer um mal-olhado, uma encarada, um negócio, uma palavra, uma frase, alguma coisa que ele fala ali, há uma discussão, uma briga e tudo mais, aí foi por conta do estádio que vendeu bebida alcoólica? Não, porque ele nem lá no estádio ele estava. Né? Ele estava num bar assistindo um jogo de futebol. Isso nos traz para uma discussão, então, que é talvez a mais latente nesse momento. Eu me lembro que em 2010 eu militava na imprensa esportiva e Goiás era o recordista nacional em mortes relacionadas a futebol. Não em números absolutos, mas em números proporcionais, pela quantidade de pessoas que haviam no estado. A situação melhorou bastante, nós passamos também por uma evolução na própria segurança pública do estado como um todo, mas nós ainda temos vários casos de violências relacionadas aos clubes de futebol e a grande preocupação é que essa violência ela não acontece mais dentro dos estádios, ela acontece fora das praças esportivas. E eu queria saber quero saber do senhor como que os clubes
acompanham essa situação, como que eles lidam junto às torcidas organizadas, que por vezes são ambientes em que essas pessoas que cometem essas violências frequentam, não todos, mas alguns. Como que fica a responsabilidade do clube com relação a isso, que talvez seja a maior preocupação do frequentador do estádio. Principalmente aquele que, porventura, vai no estádio e quer levar sua família, quer levar seus filhos, né? Como que isso tem sido acompanhado pelos clubes, no caso não só o Goiás, mas os clubes aqui de Goiás? Primeiro nós temos que dividir a responsabilidade nos locais, né? Você tem o público e o privado. A praça esportiva, por exemplo, do clube de futebol, que é o estádio particular do clube de futebol, ela é gerida pelo clube. A responsabilidade interna dessa praça esportiva é do clube. A rua, na calçada para frente ali, da porta do clube, da porta do estádio privado para a rua, a responsabilidade é do Estado, né? Enquanto polícia militar, enquanto a responsabilidade pela segurança e tudo. Então, e ali dentro do estádio ela é compartilhada, né? Ela é a responsabilidade do privado, do clube, porém também há a responsabilidade compartilhada dos órgãos de segurança que estão ali dentro para garantir também a segurança. Você tem o segurança privado do clube que está ali contribuindo para garantir a segurança, mas você tem, o comando policial que também está ali dentro para garantir a segurança. No início, vamos dizer assim, no começo, acho que as torcidas organizadas, elas são o clube se vale dela para ter aquele fiel torcedor. Acho que a ideia lúdica é de que a torcida organizada fosse aquele escudeiro do clube, né? Fosse aquele que eu acompanhasse nos locais mais difíceis, longe, né? Você vai, uma viagem, por exemplo, vai jogar a Sul-Americana, Goiás e Boca Juniors, por exemplo, lá na Argentina. Tem um fiel torcedor que vai, junto com a torcida organizada, lá para Buenos Aires, para ir assistir o jogo vai no bate-volta, né? Vai de ônibus, assiste a partida e volta no outro dia e tal. Então essa eu acho que é a interpretação lúdica do existir a torcida organizada. Infelizmente, como você mesmo falou, Daniel, foram infiltrando, né, pessoas que estão ali. Hoje, as pessoas têm muitas, eu não falo de torcida organizada, eu falo no geral mesmo, as pessoas estão comprando briga, né? As pessoas esperam ter um jogo de futebol, e aí eu não estou falando só de torcida organizada, eu estou falando de cidadão, espera ter um evento esportivo ali, uma partida de futebol, para marcar encontro, para brigar com a torcida adversária. Então, isso é uma coisa... A leitura é de que as pessoas, os criminosos, eles utilizam dos clubes para poder provocar violência. O cara chega nem a entrar no estádio, ele já combina, ó, o jogo começa às 8 horas, então 7h30 lá na Praça Cívica, lá na Praça não sei da quanto. Já com essa finalidade. E as torcidas se deslocam para lá. Então, como que você pode dizer que um cara desse é torcedor? Qual que é a motivação? Onde que está? Eu acredito que a maior preocupação, e aí eu não vou fazer aqui nenhum tipo de ilação nem acusação a nenhum clube de futebol, é que essas torcidas, elas só existem devido à participação dos clubes na sua subsistência, digamos assim, de várias formas. Às vezes com incentivos de ingressos, às vezes com incentivos de uniforme. A realidade do futebol brasileiro é muito grande. Está tratando de um país continental. Então não dá para a gente falar que é só um fator. Mas o que se alega com relação à responsabilidade das torcidas organizadas, o porquê que o clube é responsável pela torcida organizada? Já que ele é uma agremiação independente, que não tem vínculo nenhum legal com o clube. Seriam que esses clubes incentivariam a que essas torcidas permanecessem seguindo o clube, como disse o Dr. Danilo. Aí parece até algo duvidoso. É simples demais. No Brasil, é o que a gente estava conversando aqui antes do programa iniciar. Os primeiros jogos que eu lembro de participação efetiva do lado da torcida do Goiás, eu tinha 14 anos. Já era assim.
Já era assim, era o mesmo tanto de gente que vai hoje ao Serra Dourada, eram as duas torcidas Goiás e Vila, era o mesmo número de policiais, nós estamos falando tudo da mesma coisa. Eu vou fazer 50 anos, não mudou nada, é a mesma realidade. Aí, o que no Brasil se faz? Como sempre. O Estado fala, eu sou incompetente, eu não dou conta, são marginais, são organizações criminosas, associação criminosa, são bandidos misturados no meio da torcida, eles combinam, é isso aí, isso quando eu tinha 14 anos. Ó, domingo que vem, nós estamos lá, não sei o que, nós vamos reunir, na hora de ir embora tem isso, na hora de ir embora tem aquilo, na saída, a polícia está esperando a gente na saída tal, então nós vamos pular geral e vamos sair pela outra saída, é tudo combinado. Isso eu tinha 14 anos, não mudou nada. Aí, a incompetência do Estado joga a culpa em cima do time. Tudo no Brasil é assim. Não, mas eu vou abrir um parênteses. Só para fazer assim, desculpa, Caio. Não, só para assim, a individualização. Nós estamos falando sobre a responsabilidade. Eu concordo que na prática você, ao olhar externo, assim, você vê tudo isso tudo nebuloso, né? Tudo como se fosse uma coisa só. Mas, na verdade, do ponto de vista jurídico, da relação jurídica existente, o Daniel falou bem, são independentes, né? E a individualização daquela responsabilidade da sua conduta para você ser punido. Então, por exemplo, o time, a associação esportiva é uma coisa, a associação da entidade, da torcida organizada é outro CNPJ, né? Então, é outra entidade, outra coisa. Não é porque como eu falei, a existência da torcida organizada ela é lúdica. O clube fomenta com dar uniforme, com passagem aérea, ônibus para jogar, isso aí é a parte lúdica e a parte natural de ter, né? O clube ter aquele pessoa aficionada, apaixonada, que quer torcer para o clube e o clube dá oportunidade para ela estar ali no seu meio. E isso é a parte essencial e boa. Infelizmente, no meio dessas torcidas, existem o joio, né? Você tem que ver aquele joio do trigo, né? Você vai separar. Infelizmente, existem pessoas ali dentro que vão para uma partida de futebol, não para assistir o jogo. Isso. Igual o Caio falou, eles vão ali, vai ali o tempo todo, eles nem olham para o campo de futebol. Nem olham. Nem olham para o campo de futebol. Não, mas o Daniel fica olhando para o outro para tentar caçar confusão. O Daniel entrou num ponto que para mim é nevrálgico assim, da discussão, que é o ponto central. Primeiro, eles são manutenidos por quem? Claro que tem um clube. Segundo, porque quem que não trabalha? Que se dá o luxo de ficar acompanhando time de futebol, viajando quarta, sexta e domingo. Profissão que esse cara tem. Eu queria saber como é que esse cara consegue comprar passagem, consegue comprar ingresso, comprar alimentação, pagar hospedagem, se ele não tem tempo para trabalhar, porque o cara acompanha. Então, não estou falando de nenhum clube específico, não. Estou falando da grande regra. Então, existe, claro, um apoio material para que essas pessoas possam. E aí, como é que, assim... eu sou o cidadão que está me assistindo. Não é só o clube que patrocina isso, a torcida. Não, sim. Tem empresários que têm paixão pelo clube, ele dá dinheiro para a torcida organizada. Claro. Mas eu estou dizendo assim... Para poder instrumentalizá-lo. Claro, mas eu estou dizendo, o clube não deixa de fazê-lo. O clube é um desses apoiadores. E aí eu pergunto para o cidadão que nos acompanha, para o nosso telespectador, quem que se dá o luxo de acompanhar os clubes? A gente, às vezes, eu desconfio que nós quatro aqui, com dificuldade, temos condição de acompanhar todos os jogos. E estou falando isso na televisão. Do conforto do nosso lar. Do conforto do nosso lar, porque os compromissos às vezes nos permitem. Então, assim, existe um paralelo muito grande entre a realidade que a gente vive, e eu estou falando, claro, do telespectador também, que nós todos vivemos, da grande maioria dessa torcida organizada. Então, assim, não dá para criar uma expectativa de que há uma grande entrega por parte desse pessoal. Agora, eu queria fazer a última pergunta para você, a respeito disso, na minha concepção, depois de tudo que nós falamos aqui. Muitos anos atrás, o governo inglês já usava de câmeras nas vias públicas para fotografar os hooligans e processá-los na justiça. E aí, porque eles iam quebrando tudo que vinha pela cidade. Na verdade, não sei se tinha briga envolvida, mas a ideia era essa. Tipo, ia quebrando os bares. E aí, depois eles tinham que ressarcir esses empresários. Você acha que se o Serra Dourada hoje implantar o sistema de foto, né, de facial, a gente vai conseguir ver Goiás e Vila junto lá?
Você acha que resolveria o problema? Eu não vejo que é um único fator, sabe, Geraldo? Não é só o reconhecimento facial do Estado. Pois é, mas o cara está sabendo que aquele marginal misturado de torcedor, você tem agora ele está identificado. Exato, ele vai ter a dificuldade de entrar, né? Então, não, vamos dizer que ele entrou, eu estou dizendo que ele está mal intencionado, mas ele vai fazer alguma coisa? Entendeu? Sabendo que ele está monitorado? Infelizmente, eu acho que o torcedor, ele não tem essa concepção. Esse mal intencionado, ele não tem essa concepção. Né? Porque, por exemplo, vamos lá, vamos sair um pouco da torcida organizada e ir para o jogo de futebol, uma torcida única ou torcida conjunta de grandes clássicos. Né? O que tem hoje decidido não é a proibição do cidadão torcedor de comparecer, que é de um time, comparecer na partida onde o time adversário tem um mando de campo. Então, vamos colocar Goiás e Vila. Então, o torcedor do Goiás, cidadão de bem, ele não está impedido de comparecer a uma praça esportiva onde vai ser realizado o jogo Vila e Goiás, onde o Vila tem um mando de campo. Ele não vai poder se manifestar lá, não vai com a camiseta do Goiás, com o uniforme, ele não vai fazer isso, né? Mas o que a decisão é a torcida organizada. Então, a torcida organizada, onde se identificou que dentro da torcida, e aí não estou generalizando a torcida organizada, estou falando que alguns membros das torcidas organizadas, e eu não estou também identificando do Vila apenas, estou falando que de todas as torcidas organizadas, existem membros dela que são verdadeiros bandidos. São ali pessoas que têm, exemplo, pessoas que têm mandado de busca, mandado de prisão, alguma coisa, mas são membros da torcida, vão para brigar, vão para tal. Esse é o lado ruim da torcida organizada, né? Mas, infelizmente, você não tem como dizer, olha, da torcida organizada, o A entra, o B não entra, o A entra, o B não entra. Você vai proibir tudo. Então, torcida organizada não pode o time. E, às vezes, eu tenho colegas advogados, colegas nossos advogados, que foram no último jogo, né, Vila e Goiás, o mando de campo era do Vila Nova, são torcedores do Goiás, pelo menos dizem que são torcedores do Goiás, mas estavam lá no campo de futebol, printando tela, mandando nos Instagrams, nas redes sociais deles, dizendo que estava lá no campo, torcendo e tudo mais. E não teve nenhum incidente. Por quê? Porque o cidadão... Tem que saber se comportar também. E ele não está proibido de adentrar aquela praça. Daniel e doutor Danilo, uma pergunta a vocês que são grandes entendedores. O Daniel, incluo também o doutor Geraldo. O que nós podemos esperar do Serra Dourada para os próximos anos, depois dessa transação feita pelo governo do Estado de Goiás? O Estado de Serra Dourada, que é um patrimônio nosso, né, de todos nós goianos, e uma bela praça de esportes, né? O que nós podemos esperar? Olha, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu só espero coisa boa. Né? Mas é nisso que eu me apego. Eu espero que essa... Eu tenho uma pergunta assim, o Serra Dourada é um grande patrimônio nosso, é um patrimônio dos goianos, fez 50 anos, um estádio belíssimo, que tem uma história maravilhosa, palco de seleção brasileira. Melhor gramado do Brasil. Melhor gramado do Brasil e tal. Já foi, né? Já foi. Já foi melhor do... Porque a última cena que nós vimos era um cara batendo uma massa grama lá. Então, temos todas as qualificações do estádio. Só que nós temos os times de futebol construindo seus próprios estádios, suas arenas, né, caminhando para construir arena e tal, tendo um número mínimo necessário de lugares para torcedores, para as práticas esportivas, né, então para os campeonatos, né, e tem o Serra Dourada, que é um palco maior, né? Então você tem o estádio de Ale Pinheiro, Serrinha, você tem o Oba, você tem o do Atlético, o Alcioli, são praças menores. Né? Então se você tem um grande público, um grande espetáculo, você poderia caminhar para o Serra Dourada? Poderia. Mas o Serra Dourada hoje, infelizmente, ele não dá essa condição. Né? Primeiro que os bares, por exemplo, ninguém sabe quem que administra aqueles bares. A condição, se está lá fechado, vai ter um jogo igual teve, Vila e Goiás. Aí abre o bar, tal, vamos lá vender cerveja e tudo mais. É diferente. Lá no estádio da Serrinha você tem
uma bebida com salgado feito, né, já com qualidade, tempo e tal, é diferente. E melhor, que a renda toda vai para o clube de futebol. Né? No estado de Serra Dourada, existe uma concessão para pessoas administrarem lá aqueles bares, onde a renda vai para aquelas pessoas. Não vai para o estado, né? Não vai para o estádio e não vai para o estado. Né? E muito menos para os clubes de futebol. Né? Então, não há interesse por conta disso. Mas não é só. Hoje, você não tem água, você tem banheiros danificados. Não precisa passar por um processo de revitalização naturalmente, né? Sim. Agora, eu acho que a ideia que o Estado tem, pelo menos o que eu vi na mídia, na imprensa, é que vai ser transformada, vai ter rebaixamento do gramado para que possa, então, entrar os eventos de shows, né? Para fazer palco, para fazer tudo. Então vai ter um rebaixamento do gramado, vai retirar a geral, que há muitos anos já não existe, né? Não é usada. Ela existe, mas não é usada. Mas vai fazer outro sistema lá, com cadeira, camarote e tudo mais. Então, sim, a ideia como te falei, pensando positivamente, é de entregar aí, a iniciativa privada, entregar para o goiano uma praça multiuso. Parece que teria até um pub, né? Não sei se... são várias iniciativas. E não só por essa questão dos clubes já terem os seus estádios, acho que se torna mais relevante ainda a iniciativa do Estado, uma vez que você, sem recursos públicos, consegue oferecer num local que já foi um local distante e que hoje é um metro quadrado talvez o mais valioso da cidade de Goiânia, que é aquela região ali do Jardim Goiás, você conseguiu oferecer outros tipos de serviços, que não só da prática esportiva. Com certeza. Ali você pode ver que na frente do Serra Dourada ali mesmo, já está começando a construir prédios ali de gabarito, né, não é predinhos, não. São edificações de luxo, né, de qualidade e tudo mais. Então, é um setor supervalorizado mas, ao mesmo tempo, por exemplo, todos os grandes eventos musicais são feitos no estacionamento. Né? São provisórios. Então, se conseguir... eu até falava, o próprio Estado podia fazer isso. Já que tinha gasto aí quase 13 milhões de reais na iluminação do Serra Dourada, vai receber 10 milhões eu não entendi a conta, né? Então, gastou 13 e vai receber 10. Aí, só que a empresa vai investir, segundo divulgado, quase 1 bilhão de reais na construção. Ok, então vai modernizar aquela praça. Então, para que gastou os 3 milhões da iluminação? Né? Mas é uma conta, né? Nós temos uma dificuldade também, pela proximidade com Brasília, parece que todos os grandes espetáculos acabam, e por conta da estrutura também, não, da malha aérea, por conta da estrutura, aeroporto, mas com a revitalização do estádio, acho que Goiás acaba entrando nesse cenário, né? Eu acredito natural. que sim, até por ser um estado central, né? Se ele realmente for para multiuso, né, como uma praça esportiva multiuso, será um presente para Goiás excepcional, né? Porque nós temos demanda. Nós temos demanda do futebol, do esporte, de shows, né? E nós temos demanda pelos shows. Então, eu fui em grandes eu não shows. tenho dúvida de que a empresa que arrematou, né, no leilão, ela vai ter lucro com aquele estádio. Porque, igual eu falei, nós temos shows aí em Goiânia quase que, praticamente toda semana você tem um show no Serra Dourada ali. Você tem feiras ali nos finais de semana. Você tem vários outros... eventos que são utilizados lá, grandes eventos religiosos que são utilizados lá, musicais, esportivos, né? E com modernidade, com beleza, com um espaço público bacana, eu acho que vai ser bom para o Goiás. Maravilha. É isso, assim a gente encerra o programa Contestando. Queria agradecer muito a presença do Dr. Danilo Freitas, e já é um membro antigo aqui dos nossos convidados. Já fica o convite para vir mais vezes, porque com um conhecimento tão plural, tantas especialidades, qualquer assunto que a gente convidar, o senhor vai dar aula aqui. Dentro das minhas limitações, convite aceito. Bom. Estou sempre à disposição, Daniel. É um prazer sempre estar aqui no programa Contestando. Prazer é nosso. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Danilo. Boa noite, doutor Geraldo, e a todos que nos acompanham pela televisão.
É isso, boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio. Obrigado, Danilo, por ter comparecido aqui e falado conosco. É isso, uma boa noite a você que está em casa acompanhando o Contestando. Fica aqui o convite para que você permaneça e que volte sempre, toda sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na TV Brasil Central, também às 9 horas da noite, na TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ou pelo YouTube, pelas redes sociais, você consegue acompanhar também, não só o programa da semana, mas os programas anteriores. Então, eu aguardo você na semana que vem com mais uma grande entrevista. Fiquem todos com Deus e até lá.